Bom, direto para o Rio de Janeiro não é o Viga, mas sim a nossa Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Eu não tenho aquele sotaque charmoso do Rodrigo Viga, mas estou aqui na terra dele, depois de, quer dizer, quase outro estado, né? Que lá onde fica o estúdio, onde foi o debate, quase não é Rio de Janeiro. Mas estou aqui, firme e forte, depois de dormir quase 2 da manhã. Acabou tarde mesmo e depois tem todo o fechamento do jornalista, né? Vera, você acompanhou o debate in loco e eu te faço a pergunta que qualquer repórter faria para um candidato. Que avaliação você faz do debate, Vera Magalhães? Olha, Thiago, foi um debate entre desanimado e tenso. Os candidatos não escondiam a perplexidade com o resultado das pesquisas. Pouco antes do debate foi conhecido o resultado da Datafolha, que mostrou mais um crescimento do Jair Bolsonaro e a estabilidade do Haddad, um pouco de crescimento, numa consolidação num cenário que aponta ou para um segundo turno entre os dois ou para uma vitória do Jair Bolsonaro, caso ele cresça mais muitos pontos aí até domingo. Então, entre os demais oponentes, o clima era esse que eu falei: perplexidade, desânimo, tentativas ali meio vãs, meio desconectadas, não muito bem costuradas, de pregar ao eleitor uma alternativa que pense melhor, que evite os extremos. Isso apareceu nos discursos da Marina Silva, do Ciro Gomes, do Henrique Meirelles e de uma maneira mais tíbia, bem fraca, como quem não acredita mais nas próprias possibilidades, também no discurso do Geraldo Alckmin. Foi um debate que sentiu a ausência do líder nas pesquisas. Vários oponentes fizeram menção ao fato de Jair Bolsonaro não ter ido ao debate, ter preferido dar uma entrevista na Record. Criticaram o deputado por isso, mas todas as críticas que foram feitas a ele, tanto nesse aspecto, quanto a questões relacionadas às suas propostas, ou mesmo a sua suposta falta de compromisso com a democracia, pareceram cair no vazio, não tinham ali repercussão nas redes sociais, não encontravam adesão. Eu fui acompanhando o debate em várias telas, como se esses candidatos já não estivessem mais falando aos ouvidos do eleitor. Aquele que ainda tem alguma chance de disputar com o Bolsonaro, que pode ir com ele ao segundo turno, que foi Fernando Haddad, preferiu apostar numa espécie de bola de segurança, Thiago. Ele falou aquele eleitor que saudoso do governo do PT, uma parcela do eleitorado que ainda é partidária do ex-presidente Lula. Começou fazendo o gesto do L com o dedo e continuou defendendo o legado do Lula sem fazer nenhuma autocrítica, num discurso ali muito conectado com as bases da esquerda, do petismo, fazendo propostas na área econômica que são um resgate do dilmopetismo ali, porque fala em indução do Estado na economia, presença maior do Estado, falou em revogar a emenda do teto, falou em revogar a reforma trabalhista, mesmo a reforma do ensino médio, ele fez restrições, então opondo todo o tempo Temer ao PT, como se o Temer não fosse também um legado do PT, e negando qualquer admissão de práticas corruptas por parte do PT. Ele foi pressionado diretamente pela Marina Silva em relação a isso e se esquivou da pergunta. E também teve um momento hilário em que ele disse que o PT aumentou o valor da Petrobras. Essa foi a parte mais engraçada do debate, a meu ver, Thiago. Agora, Vera, eu queria perguntar para você, será que a estratégia de Jair Bolsonaro deu certo, já que durante o debate da Globo, a TV Record exibiu uma entrevista com um candidato do PSL? Deu algum resultado a essa estratégia, Vera? As prévias de audiência que eu recebi de várias emissoras e de várias praças aí do país mostram que a entrevista da Record teve cerca de metade da audiência do debate da Globo. Isso é o que já é tradicional nesse horário, que é o horário do Jornal da Record, o noticiário de maior audiência da emissora. Então, em termos de audiência na hora da exibição, não houve muita diferença. Porém, é de se imaginar que, por ser o debate, o último debate, ele talvez abrisse uma diferença maior em relação às outras concorrentes, Thiago. Então, pode ter segurado um pouquinho, mas ainda assim a audiência do debate foi do dobro daquela da entrevista. Mas o que eu acho que é uma vantagem para o Bolsonaro? Primeiro, ele falou num ambiente
controlado. Falou na sua casa, falou com aquela restrição do enfermeiro que ficava sempre ao lado, controlando o tempo que ele podia falar. As perguntas, dada essa característica dele estar se recuperando de 2 cirurgias, de um período longo de internação, foram mais comedidas, não foram em pontos mais incômodos para o deputado, ou mesmo quando foram em tom bastante genérico e bastante nuliano ali, e tranquilo, e ele teve o tempo todo para responder, não tinha limitação de 1 minuto, 30 segundos, não era interrompido nunca pelo repórter. O que ele fez? Usou a entrevista para combater aqueles pontos que são apontados contra ele como negativos: homofobia, misoginia, diz que não tem preconceito de nenhuma natureza, que quer unir os brasileiros, ao contrário do que a esquerda procurava fazer, imputou à esquerda o estado atual de desunião do país, criticou bastante o PT, o ex-presidente Lula, e vendeu, por estar na Record, uma emissora ligada à Igreja Universal e aos evangélicos, a sua pauta conservadora. Isso foi uma tônica de toda a entrevista, ele falar o tempo todo em questões ligadas à família, a valores, falou em revogar a lei da palmada, falou em vários temas que são caros a esse público. Portanto, para ele, foi efetiva, porque ele tem uma rede que distribui esse tipo de conteúdo produzido por ele, e então a audiência pode não ter sido boa no momento, mas foi certamente bem repercutida depois. Eu acho que a gente tem aqui, como jornalista, de lamentar o fato do deputado não ter podido participar do debate. Eu entendo as razões médicas e não as questiono. Eu acredito, o médico é um dos mais conceituados do país. Porém, é uma situação anômala que você chegue à antivéspera da eleição sem que os 2 principais candidatos tenham se oposto sequer uma vez durante a campanha. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro nunca estiveram juntos no mesmo ambiente durante a campanha, nunca se enfrentaram em debate, em sabatinas, e isso não contribui para a discussão, Thiago. Isso faz com que a gente chegue às urnas sem ter visto nenhum confronto direto entre aqueles 2 que podem vir a ser presidente daqui a pouco. Ô Vera, como se a gente tivesse um relógio para o candidato em 30 segundos, a última pergunta, o nosso tempo está se esgotando. As próximas pesquisas saem amanhã, véspera do pleito. No Datafolha de ontem, Bolsonaro cresceu mais um pouco e já tem 39% dos votos válidos. O primeiro turno ainda é o horizonte dele, Vera? O Reginaldo está querendo botar o Cuco aí. Mas o Cuco aí colocou, viu? Ele ainda mira o primeiro turno, mas não parece fazê-lo com o mesmo afã de antes, Thiago. Na entrevista mesmo, ele não foi muito enfático e muito entusiasmado a esse respeito. Diz que se perder vai respeitar, que se tiver segundo turno vai debater em igualdade de condições com o Haddad, mas nas redes sociais a ênfase toda dos seus apoiadores ainda é para uma vitória no primeiro turno. Faltam 10 ou 11 pontos percentuais válidos, é bastante coisa. Mas a gente sempre pode contar com um voto de última hora, aquele que não quer perder o voto, ou o voto envergonhado no Bolsonaro, que é uma hipótese com a qual até os seus apoiadores contam. Eles não falam de envergonhados, mas eles falam que é um voto anti-patrulha. A pessoa evita a patrulha e não diz que vai votar no Bolsonaro quando já está decidida. Vamos ver, falta pouco para a gente saber. Ô Vera, boa volta para você e bom dia de trabalho. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.